Olá, bom dia para você. Pode chegar, você é mais do que bem-vindo. Nós estamos ao vivo, agora são 8 horas 31 minutos pelo horário de Brasília. O convite é o de sempre, de todas as manhãs. Vamos juntos começar esse dia bem informados. A partir de agora, você confere as notícias do Brasil e do mundo desta terça-feira, deste 10 de janeiro. Vamos de destaques. Senado analisa hoje decreto de intervenção federal no Distrito Federal após ataques aos três poderes. Pagamento à vista do IPVA 2023 pode render desconto de até 20%. Nos destaques internacionais, o novo presidente da Câmara dos Representantes dos Estados Unidos, Kevin McCarthy, enfrenta o seu primeiro desafio polêmico no cargo. E ainda, estudo revela a redução do buraco na camada de ozônio. A gente te conta tudo isso e muito mais a partir de agora. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou que a democracia deve ser consolidada. Ele recebeu nesta segunda-feira, no final do dia, governadores ou vices de todos os estados e também do Distrito Federal. Lula convocou a reunião para falar sobre os atos de destruição na Praça dos Três Poderes, em Brasília. Vamos conferir. Governadores se reuniram em Brasília com o presidente Lula um dia depois dos atos antidemocráticos em Brasília. Estiveram presentes na reunião 23 governadores e representantes dos outros 4 estados. Lula agradeceu pela solidariedade prestada e fez duras críticas aos grupos envolvidos nos atos de destruição. Todos os discursos no encontro foram de defesa da democracia e de repúdio aos ataques do domingo. Nós não vamos permitir que a democracia escape das nossas mãos, porque ela é a única chance da gente garantir esse povo humilde que vive na periferia, no meio da rua, consiga o direito de comer 3 vezes ao dia ou consiga o direito de trabalhar. Eu quero entregar esse país para vocês um pouco melhor ou muito melhor do que o país que eu recebi e com a democracia muito mais consolidada. O presidente também voltou a criticar a ação das forças policiais e disse que é preciso apurar e encontrar os financiadores dos atos antidemocráticos. Lula também garantiu que, em nome de defender a democracia, o governo não vai ser autoritário com ninguém, mas também não deve ser morno. E concluiu que está sendo feita uma investigação para chegar nos responsáveis. Após a reunião com governadores e vice-governadores das 27 unidades federativas do país, o presidente Lula saiu do Palácio do Planalto em caminhada simbólica com autoridades até o Supremo Tribunal Federal. Mais de 1.500 manifestantes foram presos entre domingo e segunda-feira, depois da invasão e depredação dos prédios do governo em Brasília. E esses presos começaram a ser transferidos pela Polícia Federal para presídios. Segundo o ministro da Justiça, Flávio Dino, eles podem responder por pelo menos 5 crimes. Esses crimes valem tanto para as pessoas que foram presas em flagrante quanto para as que forem identificadas durante as investigações, no caso de comprovação de participação nas manifestações ou até do seu financiamento ou incitação aos atos antidemocráticos. Já para os agentes de segurança, se for comprovado que o oficial prevaricou, ou seja, se ele deixou de cumprir com o seu dever por má fé ou qualquer tipo de interesse, de acordo com o secretário executivo do Ministério da Justiça, Ricardo Capelli, abre aspas, não haverá impunidade, fecha aspas. E o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, deu seu apoio incondicional ao presidente Lula após o ataque às sedes dos três poderes em Brasília. Biden ainda convidou o petista a visitar a Casa Branca. Biden, que está no México e aparece nessas imagens ao lado do presidente mexicano López Obrador, convidou Lula para visitar a Casa Branca em fevereiro. Em um telefonema, o presidente Biden expressou o apoio incondicional dos Estados Unidos à democracia do Brasil, declarou a Casa Branca em um comunicado. Biden ligou para prestar solidariedade após os atos de vandalismo que resultaram na depredação dos prédios públicos na Praça dos Três Poderes, em Brasília. E olha só, o Congresso Nacional deve se reunir em sessão extraordinária nesta terça-feira para analisar o decreto que determina a intervenção federal na segurança pública do Distrito Federal. A norma foi assinada no domingo pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva após a invasão dos edifícios, sede dos poderes executivo, legislativo e judiciário por manifestantes em atos.
A Câmara dos Deputados aprovou na noite desta segunda-feira o decreto. Antes da votação, os deputados analisaram a urgência da matéria e aprovaram a análise dela diretamente no plenário da Casa, sem a necessidade do texto passar pelas comissões. E mudando de assunto, começa a vencer amanhã o pagamento do imposto sobre propriedades de veículos automotores. O motorista que fizer o pagamento do IPVA à vista pode ter desconto de até 20%. Os motoristas da maioria dos estados brasileiros e do Distrito Federal têm a oportunidade de pagar o IPVA integralmente e receber um desconto. O abatimento pode chegar a 20%. É preciso avaliar antes, já que como as regras e o calendário de pagamento do imposto muda entre as unidades da federação, é possível não obter nenhum abatimento ao quitar o tributo em cota única ou ter a dedução determinada pela disciplina do condutor. As duas maiores deduções nas alíquotas do imposto, no caso de pagamento à vista, de 20%, valem para os motoristas com veículos do Amapá e da Bahia. Significa dizer que quem resolver abater integralmente um IPVA no valor de R$ 1.500 nesses estados vai fazer uma quitação de R$ 1.200, com desconto de R$ 300. Na segunda faixa de abatimentos aparecem os estados do Espírito Santo, Maranhão, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, que oferecem um abatimento de 15% no valor final do IPVA, pago à vista. Nos estados do Amazonas, Piauí, Rio Grande do Sul e Rondônia, o desconto varia conforme o momento do pagamento da cota única e podem ser de até 15%, caso do Piauí, desde que quitado até o dia 31 de janeiro. Os estados de Minas Gerais, Paraná, Rio de Janeiro e São Paulo devem ter desconto de somente 3%. E entre tantas coisas que o país tem vivido, a polarização política, o avanço, a chegada de variantes do coronavírus, enfim, uma série de situações, uma outra coisa preocupa o brasileiro, que é a inflação de verão. Esse aumento, que parece ser pouco aos olhos do mercado, para o consumidor, uma simples fruta já se torna inviável de comprar. Conforme o IBGE, em 12 meses, ou seja, até novembro de 2022, o Índice Geral de Preços acumulou alta de 5,90% no país. Ao entrar no verão, os bens e serviços que compõem o IPCA e que são associados a essa estação sofreram aumento significativo em seus preços. 32 itens, do total de 36, sofreram ajustes. A maior alta foi a das frutas, 36,83%. Segundo especialistas, os preços desses alimentos avançaram com o efeito do clima adverso em 2022, que reduziu a oferta das mercadorias e com os custos de produção ainda elevados no campo. Dessa forma, antes o que era realidade, hoje já não é mais. Até nas feiras é sentido o preço das frutas, que deixou de ser uma opção alimentar nos últimos meses. Além disso, a época do verão é conhecida pelas férias escolares e pelo aumento nos números de viagens, mas neste período foi mais difícil sair de casa. Isso porque, segundo o IPCA, as passagens aéreas também acumularam alta, além de roupas, hospedagem e alimentação fora de casa. Já na contramão, aparecem dois itens específicos, o álcool e a gasolina. Ambos os combustíveis acumularam queda de mais de 25%. Os especialistas afirmam que o recuo se deu após o corte de tributo sobre os combustíveis às vésperas das eleições do ano passado. A derrubada de impostos sobre os produtos levou o IPCA para baixo, já que a gasolina tem o maior peso individual no cálculo do índice geral. Sendo assim, por conta do processo inflacionário no Brasil, o Banco Central elevou a taxa básica de juros da economia, a Selic. A medida busca esfriar a demanda por bens e serviços e, consequentemente, conter os preços. Esse ambiente de preço, juros e endividamento das famílias em níveis elevados deve dificultar o consumo ao longo do verão. E por falar em gastos, no início de cada ano, pais de todo o Brasil enfrentam uma maratona
maratona. Eles vão às ruas em busca dos melhores preços para o material escolar dos seus filhos. A tarefa é difícil, já que em 2023 os produtos estão cerca de 10% a 13% mais caros. Alguns itens podem ter variação de mais de 1.200% de uma loja para outra. Mas calma, porque o Leonardo Félix preparou para a gente uma reportagem com dicas de como economizar. Vamos conferir? Cadernos, cola, pastas, canetas. Quem tem criança e adolescente na escola sabe que no começo do ano chega também a hora de comprar o material escolar. Com uma lista enorme de compras para o ano letivo, antes de sair comprando e gastar mais do que necessário, é preciso que o consumidor siga algumas dicas durante as compras. O primeiro passo é ter a lista em mãos para avaliar todos os materiais e ver quais não podem faltar. Como a gente sabe que hoje na internet tem facilidade de pesquisa, é importante usar os meios de internet para isso. Antigamente tinha que sair de loja em loja. Hoje você consegue fazer a pesquisa antes de sair de casa. Observa se tem livro das crianças, irmãos, primos, colegas que usaram no ano anterior que podem ser utilizados também, como livros paradidáticos que as crianças não escrevem, eles podem ser reutilizados. Mochila, lancheira, tudo isso bem limpinho pode ser usado e evita de gastar de novo. Mas atenção, nem tudo pode ser pedido pela escola. Ela não pode exigir marcas ou locais de compra específicos para o material, nem que os produtos sejam adquiridos no próprio colégio, exceto para artigos que não são vendidos no comércio, como apostilas pedagógicas próprias, alerta o Procon. Também não é permitido solicitar produtos de uso coletivo, como de higiene e limpeza, por exemplo. O Procon de São Paulo também informa que é considerada abusiva a cobrança de taxa de material escolar sem a apresentação de uma lista. A escola tem a obrigação de informar quais itens devem ser adquiridos. Outra dica é evitar fazer as compras na companhia dos filhos. Itens com personagens ou desenhos podem sair muito mais caros do que na média. Além disso, uma série de materiais podem ser reaproveitados se estiverem em bom estado, como lápis, lapiseiras e mochilas. Além de especialistas, ouvimos também quem está na linha de frente dessa batalha pelo melhor preço: os pais. É notório que após a pandemia houve um aumento muito marcante no material de papelaria. E para buscar um preço melhor, a gente tem feito uma pesquisa de preço e de marca. Tá mais salgado do que 2022, eu acho. Pesquisa, entro na internet, vejo o que eu acho mais em conta, mas realmente aqui na 25 é o que tem o melhor preço, mais em conta. E tem gente que vem de longe para 25 de março, o principal mercado popular do país, para encontrar as melhores ofertas. Todo ano, Daniel vem de Botucatu, a 270 quilômetros da capital paulista, para fazer as compras de material escolar. Tem muito preço bom aqui em relação às outras cidades aí. E se encontra variedades, então no lugar se encontra praticamente tudo. Isso que traz a nós aqui. No comércio eletrônico, o ideal é buscar descontos e cupons. É possível também obter valores mais em conta comprando apenas em um lugar. Outro ponto importante nas compras online é o valor do frete. E mais uma dica é reunir um grupo para ir às compras. O atacado é mais vantajoso e, na maioria das vezes, mais fácil de conseguir descontos. Acho que o preço tá igual que estava, um pouco mais caro só do que o ano passado, né? Mas é isso aí, estamos procurando, fazendo pesquisa. Esse ano eu quis trazê-la aqui porque ela queria conhecer a 25, mas eu costumo comprar mais em bairro mesmo. Porque aqui o bom é o valor, mas a quantidade é muita coisa, às vezes pra gente não compensa. Só se juntar 2, 3 pais para vir comprar, né? Ao final dessa jornada, os pais conseguiram fazer boas compras sem comprometer o orçamento familiar? Eu tento mesclar, assim, qualidade, né, mas também olhando o que vai me atender, não atendendo tudo as expectativas das crianças e tudo mais, tentando diminuir um pouco essa questão do que os meninos querem, mas eu vou escolhendo de acordo com o que o bolso agrada o bolso, né? E olhando, procurando, garimpando o melhor preço, porque tem valores de tudo quanto é tipo aqui dentro. Aí você vai garimpando e encontrando os melhores. A economia vai ser grande no final das contas. 2 na escola tem que valer a pena, né?
É isso aí. Veja a seguir. Novo presidente da Câmara dos Representantes dos Estados Unidos, Kevin McCarthy, enfrenta o seu primeiro desafio polêmico no cargo. E ainda, estudo revela a redução do buraco na camada de ozônio. Nós voltamos já, não perca. Seja bem-vindo mais uma vez, estamos de volta ao vivo, agora 8 horas e 50 minutos pelo horário de Brasília. Voltamos com destaque internacional para você. O novo presidente da Câmara dos Representantes dos Estados Unidos, Kevin McCarthy, enfrenta o seu primeiro desafio polêmico no cargo. Um novo conjunto de regras deve ser aprovado para determinar o funcionamento da casa. A votação de um novo plano elaborado pelos republicanos tem abalado os ânimos na Câmara dos Representantes dos Estados Unidos. O novo pacote estabelece prioridades republicanas, que são maioria na Câmara, para conduzir o restante do mandato do presidente Joe Biden, que é democrata. As regras também devem estabelecer os procedimentos adotados na direção da casa nos próximos meses. Entre as concessões mais controversas propostas pelo partido de McCarthy estão a inclusão de um orçamento de 10 anos, que congela gastos, o que significa um corte de recursos para as agências federais e uma diminuição de 10% nos gastos destinados à defesa. De acordo com relatos, McCarthy também acordou uma reforma que permite que apenas um membro solicite uma votação para destituí-lo, como forma de dificultar a sua saída do cargo. O republicano Kevin McCarthy foi eleito presidente da Câmara dos Representantes dos Estados Unidos, vencendo o democrata Hakeem Jeffries por 216 votos contra 212. Ele foi escolhido após 15 rodadas de votação, a maior sequência de tentativas fracassadas de eleger um líder da casa desde 1850. E um cargueiro que transportava milho ucraniano encalhou no canal de Suez nesta segunda-feira, mas voltou a flutuar rapidamente sem impactar o tráfego. A embarcação causou preocupação às agências marítimas por episódios anteriores e também porque a região faz parte da rota de cerca de 10% do comércio mundial. De acordo com a agência marítima norueguesa, a embarcação transportava milho ucraniano da Turquia para a China. A entrega faz parte do acordo alcançado em julho entre Nações Unidas, Kiev e Moscou sobre a exportação de grãos ucranianos através do Mar Negro. A autoridade do canal afirmou que o tráfego não foi afetado e que o navio com bandeira das Ilhas Marshall foi resgatado por 4 rebocadores. Em 2021, um porta-contêineres ficou atolado em um banco de areia, bloqueando o tráfego e causando prejuízos bilionários. A operação de reboque durou 6 dias e custou a vida de um funcionário da autoridade do canal de Suez. E agora a gente traz uma boa notícia. A camada de ozônio, que cobre a estratosfera e protege o planeta da radiação solar, pode se reconstruir nas próximas 4 décadas se continuar na trajetória atual. É o que aponta um relatório científico internacional divulgado por cientistas da ONU. Um acordo histórico assinado por quase 200 países em 1987 em Montreal para eliminar a emissão de aerossóis clorofluorocarbonetos, os chamados CF6, contribuiu enormemente para recompor a camada de ozônio, cujo buraco gerou alerta nos anos 1990. A dispersão destas partículas industriais na atmosfera colocava em risco a fina camada, essencial para a preservação da vida na Terra, situada entre 11 e 40 quilômetros sobre a superfície do planeta. Segundo o informe, a camada de ozônio deverá recuperar seus níveis normais, tanto em termos de extensão quanto de profundidade na região antártica, onde o buraco era mais acentuado, por volta de 2066. No Ártico, a recuperação completa vai ocorrer por volta de 2045 e no restante do mundo em 20 anos. Mas o relatório destaca que o mundo está mal encaminhado em outras frentes das mudanças climáticas, como as emissões de dióxido de carbono ou de metano, devido aos combustíveis de origem fóssil. O seu filho sofre de asma? Um estudo realizado nos Estados Unidos mostrou como o ar de centros urbanos contribui para crises de asma em crianças.
Alterações moleculares nas vias aéreas ocasionadas pela presença de ozônio e partículas de materiais finos foram encontradas pelos cientistas, o que sugere uma possível tendência para crises asmáticas. Para chegar a essa conclusão, foram acompanhadas 208 crianças, entre 6 e 17 anos, com histórico de asma e que moravam em regiões mais pobres de 9 cidades dos Estados Unidos. Os pesquisadores ainda fizeram uma contraprova das descobertas em um segundo grupo de 189 pessoas com idades entre 6 e 20 anos, que vivem em áreas de baixa renda de outras 4 cidades norte-americanas. A associação foi feita a partir da comparação entre os relatos de crise dos jovens, o rastreamento diário da qualidade do ar nos lugares onde eles viviam e a constatação que os episódios de asma não eram virais. Os pesquisadores descobriram que os ataques de asma foram causados pela poluição e não por um vírus em quase 30% das crianças, o que significa de 2 a 3 vezes maior do que a proporção observada em crianças que não vivem em áreas urbanas. Segundo os autores, as crises foram mais atenuadas nos lugares com níveis elevados de partículas finais e ozônio no ar. De acordo com a Agência de Proteção Ambiental dos Estados Unidos, o material particulado fino é uma mistura de partículas sólidas e gotículas líquidas encontradas no ar. Especialistas afirmaram que a crise de asma é um quadro clínico no qual as passagens aéreas do pulmão se estreitam, e quando as vias aéreas estão estreitadas, fica difícil respirar. A análise de células nasais obtidas das crianças mostrou ainda que os altos níveis desses poluentes mudaram geneticamente os agentes que causam inflamação das vias aéreas. Os resultados desse estudo podem ajudar nos tratamentos que neutralizam os efeitos nocivos da poluição do ar nas vias aéreas humanas. Antes de encerrar, trazemos para você a previsão do tempo para essa terça-feira. O calor volta ao sudeste ainda nessa semana. Mesmo que pela manhã e à noite o clima esfrie mais, durante a tarde há chances daquele nosso velho conhecido sol aparecer. Mas as chuvas ainda vão continuar no sudeste, norte e também no nordeste. Vamos então conferir agora como fica o tempo em algumas cidades do país. Começamos por Aracaju, em Sergipe. O dia será de calor e chuva pela manhã, mas pela tarde as nuvens diminuem um pouco. A máxima chega aí aos 30 graus. Vamos conferir a região centro-oeste do país, em Goiânia, município de Goiás. O dia será de calor com chuva pela tarde e à noite. A máxima chega aos 31 graus. Para finalizar, falamos aqui de São Paulo. Vamos juntos, então, dar uma olhada em como está o céu aqui na capital paulista. Bastante nublado, tudo fechado, cinza, bem a cara de São Paulo. Mas há quem diga que o dia será de calor com chuva a qualquer hora do dia. Então, prepare o guarda-chuva, não saia de casa sem ele. A máxima chega aos 24 graus hoje. Essa edição fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Às 10 horas, Patrícia Velenic chega com mais informações. E à 1 da tarde, eu e ela esperamos por você. Até mais.